Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Senhores, bem-vindos à nossa 17ª aula do nosso curso básico de eletrônica, ou curso de eletrônica básica, como os senhores quiserem. Nesta aula aqui vamos ver amplificadores operacionais. Amplificadores operacionais nasceram da necessidade da indústria de lidar com pequenos sinais de sensores de precisão. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais os processos industriais necessitam de sensores e atuadores. Mesmo os atuadores, eventualmente, precisam de sensoriamento para se ter certeza da posição em que este atuador está. Sem falar aqui em cinza de uma série de sensores que monitoram temperatura, pressão, vazão, viscosidade e uma série de outros elementos, aí, uma série de outras características do que está acontecendo. Em resposta a essa necessidade e com sensores cada vez com sinais mais finos, né, mais tênues, né, com menor tensão, nasceu o amplificador operacional. O amplificador operacional se dispôs a quê? Olha lá, lidar com pequenos sinais de instrumentação industrial, fazer cálculos com grandezas analógicas, reduzir as influências de ruídos e para se montar filtros ativos para tratamento de sinais. Porém, o sucesso do amplificador operacional, né, que a gente às vezes chama de AmpOp, foi tão grande que ele é aplicado nas mais variadas atividades aí da área eletrônica. Então é um capítulo interessante e é interessante observarmos como o amplificador operacional funciona. Tudo parte do amplificador diferencial. Como funciona o amplificador diferencial? Temos aqui um arranjo, né, onde eu tenho lá um transistor Q1, tá, com polarização de coletor de R1 e o emissor ligado a R3. R1, que polariza o coletor de Q1, está ligado na alimentação positiva, no VCC, e R3, que polariza o emissor, está na alimentação negativa. Notem que para esses amplificadores funcionarem, é preferencialmente utilizada alimentação simétrica, uma alimentação positiva e uma alimentação negativa, normalmente com a mesma tensão. Além disso, eu tenho o quê? Eu tenho um transistor Q2, cujo o coletor está ligado à alimentação positiva através de R2 e o emissor está ligado a R3, o mesmo resistor que liga o emissor de Q1. A minha saída é capturada entre o coletor de Q1 e o coletor de Q2. A tensão aqui entre esses dois coletores. E, neste caso aqui, a base de Q2 é ligada à Terra e a base de Q1 é a minha entrada. Tenho aqui a minha tensão de entrada. Então, senhores, o que ocorre? Quando a tensão de entrada aqui sobe, aumenta, né, Q1 conduz mais. Quando Q1 tem uma condução maior, o seu coletor tem uma tendência a reduzir a tensão. Esse transistor tem tendência a fechar, né, a reduzir a tensão entre coletor e emissor, ele está conduzindo mais. Então, a tensão aqui no coletor de Q1 tende a diminuir. Porém, quando eu tenho Q1 conduzindo mais, eu tenho uma maior corrente circulando por R3. Se eu tenho uma maior corrente circulando por R3, a queda de tensão em R3 é maior. Então, o potencial de emissor sobe, que é o mesmo potencial, a mesma tensão do transistor Q2, do emissor de Q2. Porém, a base de Q2 está fixa no terra. Então, Q2 tende a conduzir menos. Como o transistor Q2 está conduzindo menos, a tensão de coletor de Q2 tende a subir, a aumentar. Então, com o aumento da tensão de polarização na base de Q1, a minha tensão de saída, que é referenciada entre os dois coletores e tomando como positivo a tensão no coletor de Q1, tende a aumentar, porém negativamente, porque Q1 está conduzindo mais, o coletor de Q1 está diminuindo de potencial. Q2 tende a conduzir menos, então
o coletor de Q2 tende a subir de potencial. Então, este ponto aqui a tensão tende a subir, este ponto aqui a tensão tende a descer. Então, eu tenho uma saída de tensão, vamos dizer assim, negativa, né? Porque a minha orientação positiva, né, é para este lado aqui, é para o coletor de Q1. Então, notem, se a tensão de entrada aumenta, a tensão de saída diminui. Porém, isto aqui não segue uma proporcionalidade exata. Por quê? A relação das correntes aqui entre o emissor de Q1 e o emissor de Q2, devido aqui ter um resistor, não segue exatamente o modelo linear. Precisaríamos linearizar isso aí. Eu preciso de trabalhar como se isso aqui fosse um elemento linear, onde uma variação de entrada de uma unidade me dá uma variação de saída, por exemplo, de 2 unidades. Uma variação de entrada de 2 unidades me deu uma variação de saída de 4 unidades. Um ganho aqui, por exemplo, 2. Tá? Isso é difícil de fazer com R3 aqui. Porém, se eu quero que a corrente em R3 seja constante, existe como fazer isso. Olha lá, é só colocar uma fonte de corrente constante. Agora, a corrente entre os emissores de Q1 e Q2, a soma das duas é sempre a mesma, porque eu tenho uma fonte de corrente constante aqui. Tá? Então, agora, se a tensão aplicada à minha entrada sobe, a minha tensão de saída vai diminuir, tá? Ou vai ser ampliada negativamente, isto proporcionalmente ao valor da entrada. Porque agora a soma das correntes do emissor de Q1 e de Q2 são a mesma, porque eu tenho uma fonte de corrente constante aqui. Ok? Notem, e se eu tiver uma entrada V1, VE1 e uma entrada VE2? A minha saída vai operar como? Ela vai operar diretamente proporcional à entrada VE2, porque se VE2 cresce, este potencial fica menor e este potencial fica maior. E inversamente proporcional a VE1, porque se este potencial aumenta, este potencial aqui do coletor de Q1 diminui e o potencial do coletor de Q2 aumenta. Então eu tenho, tendo como referência a minha tensão de saída entre os coletores dessa maneira, uma entrada não inversora e uma entrada inversora. Este é um exemplo feito com transistores. Porém, o amplificador diferencial já era conhecido desde a época da válvula. Tá? Existiam amplificadores operacionais da válvula, aonde a filosofia de funcionamento é exatamente a mesma. Fonte de corrente constante entre os catodos, placas ligadas a uma tensão de alimentação positiva, entradas em uma grade e em outra grade, seguindo a mesma filosofia. Tá? Quem viu lá na aula 12 válvulas, sabe que isso aqui funciona da mesma maneira que funcionam os transistores. A diferença é que a válvula gasta muito mais energia para funcionar. Então, está aqui o nosso amplificador operacional. Então, uma série de transistores foram miniaturizados neste circuito e o seu símbolo é um triângulo, com a entrada inversora, a entrada não inversora e a saída. Muito bem. Olha lá. Como funcionaria o meu amplificador operacional? Eu teria uma impedância infinita nas entradas, tá? Então Z menos e Z mais são impedâncias infinitas, ou seja, não há corrente entrando aqui, e eu tenho uma fonte de tensão perfeita, uma fonte de tensão ideal na saída. Esta é a ideia do amplificador operacional ideal. Está aqui, amplificador operacional ideal. Porém, vivemos no mundo real. Então, como funciona o amplificador operacional real?
amplificador operacional real tem uma impedância de entrada, tanto para a entrada inversora quanto para a entrada não inversora, tem uma limitação da capacidade de corrente, né, da tensão de saída, e tem uma limitação da tensão de saída que está relacionada à sua tensão de alimentação. Tá? Normalmente tensão simétrica, né? Mais VCC e menos VCC. Muito bem. Senhores, e como é que funciona um amplificador operacional? Bom, ele é um amplificador. Se ele é um amplificador, ele tem um certo ganho, né? Se eu não tenho nenhuma realimentação, se eu não tenho nada ligando a sair das minhas entradas, eu tenho um ganho em aberto ou ganho de malha aberta. Não há malha, então a malha é aberta, não há nada realimentando a entrada, a saída nas entradas e vice-versa. Então, o meu amplificador operacional vai estar trabalhando com ganho máximo. E o ganho máximo do amplificador operacional é bastante elevado, na ordem de 100 mil. Tá? Isso é o ganho típico de um amplificador operacional. Existem amplificadores operacionais com ganhos maiores e menores, mas o típico são 100 mil vezes. Tá? Então, imaginemos que eu tenho 2 milivolts, né, ou 0,002 volts na entrada inversora e tenho 2,05 milivolts, né, ou 0,00205 na entrada não inversora. E quero saber a minha tensão de saída. Tenho ganho, tenho a tensão entre as entradas, consigo calcular a minha tensão de saída. Como? Olha lá. A tensão de saída é dada pelo quê? A tensão da entrada não inversora menos a tensão da entrada inversora vezes o ganho. Então, olha lá. Tensão de saída. Tensão na entrada não inversora, 2,05 milivolts. Menos tensão da entrada inversora, 2 milivolts. Vezes o ganho, vezes 100 mil, 5 volts. Então, minha tensão de saída, nesse caso, é 5 volts. Ou seja, para diferenças bastante pequenas de sinal, o amplificador operacional operando em malha aberta é muito bom. Porém, eventualmente eu não tenho essa condição. Eu tenho uma condição de eu quero tratar sinais maiores de uma maneira diferente, para fazer uma conta entre esses sinais. Entram aí, então, os amplificadores com malha fechada. Primeiro amplificador com malha fechada é o amplificador inversor. Tá? Então, olha lá, eu tenho agora uma realimentação, eu tenho uma malha fechando entre a minha saída e a minha entrada. Muito bem. Lembrando, a saída do amplificador operacional reflete, multiplicado pelo ganho, a diferença entre as duas entradas. Porém, nós armamos os nossos circuitos, nós montamos os nossos circuitos para que a diferença entre as duas entradas, a diferença de tensão entre as duas entradas, seja zero. Vamos analisar esse circuito aqui então. A entrada não inversora está aterrada. Portanto, a ideia é que a entrada inversora fique sempre 0 volts, sempre com o mesmo potencial da entrada não inversora. Então, como se houvesse um curto aqui. Muito bem. Se eu tenho uma certa tensão de entrada, o que vai acontecer com a minha saída? A minha saída ela vai se ajustar de uma maneira tal a que a diferença de tensão entre as duas entradas seja zero. Muito bem, vamos pensar aqui. Eu estou injetando o sinal na entrada inversora. Então, tudo que é entrada inversora subir, a saída vai descer. Tá? Tudo que em tensão, tudo que é a entrada inversora diminuir de tensão, reduzir, a saída vai subir. Quanto? A relação entre R1 e R2. Imagine, não há corrente entrando aqui, a corrente é muito, muito pequena em relação à corrente que circula entre a minha entrada efetiva e a minha saída. Então, se eu coloco 1 volt aqui, para que aqui seja zero, eu tenho que ter 1 volt de queda.
para que eu tenha 1 volt de queda aqui, admitindo que R1 e R2 têm o mesmo valor, vamos começar com o mesmo valor, eu preciso ter uma tensão aqui que me dê uma queda de tensão daqui para cá de 1 volt. Então eu teria 1 volt aqui, uma queda de tensão aqui nesse sentido de 1 volt e aqui 0. Bom, para que a minha tensão de entrada seja 1 volt e a minha tensão na entrada inversora seja 0, a minha saída tem que estar em menos 1 volt, admitindo que R1 e R2 têm o mesmo valor. Então notem, tudo neste caso aqui, com R1 e R2 no mesmo valor, tudo que a minha entrada fizer em tensão, a minha saída vai fazer o inverso. Se eu colocar menos 2 volts aqui na minha entrada, para aqui ficar em 0, eu preciso que a saída esteja em 2 volts, porque eu teria 2 volts de queda daqui para cá, mais 2 volts de queda daqui para cá. Então eu teria de menos 2 para 0, de 0 para mais 2. Tá? Então, como é que fica a equalização disso aqui? Como é que fica a fórmula? Olha lá. Tensão de saída é igual a menos a tensão de entrada multiplicada por R1 dividido por R2. Muito bem. Se eu variar os valores de R1 ou R2, eu posso ter um ganho diferente. Imagine R1 com o dobro de valor de R2. Aplico 1 volt na entrada. Agora, para cada volt que eu aplico na entrada, eu preciso que a saída diminua 2. Portanto, eu tenho um ganho 2, porque R1 é o dobro do valor de R2. Então, se eu tenho 1 volt aplicado na entrada, a minha saída vai para menos 2 volts. Fazendo a relação aqui da queda de tensão do divisor resistivo, chego a 0 volts na minha entrada inversora, que iguala ela à entrada não inversora. Muito bem, então esse é o amplificador inversor. Amplificador não inversor. Uma associação, um arranjo parecido, porém agora R2 está ligado à Terra e a minha entrada é na entrada não inversora. Notem, agora a entrada inversora ela vai seguir a entrada não inversora, né? Então toda a tensão que eu tiver na saída vai ser a tensão da entrada não inversora mais alguma coisa. Por quê? Agora, a minha entrada inversora, para estar no mesmo potencial da entrada não inversora, ela não vai estar mais em 0, ela vai estar num certo valor. Então eu vou ter esse certo valor mais a relação entre R1 e R2. Vamos dizer que eu coloque 1 volt aqui e que R1 e R2 tenham o mesmo valor. Coloco 1 volt. Muito bem. A minha entrada inversora vai ter 1 volt. Bom, para a minha entrada inversora ter 1 volt, eu tenho daqui para cá 1 volt, vou ter que ter daqui para cá quanto? Mais 1 volt. Bom, a minha referência aqui é Terra. 1 volt para igualar as entradas, mais 1 volt para fazer a queda de tensão em R1 para chegar na minha saída. A minha saída, portanto, 1 mais 1, 2 volts. Então notem, como é que fica a equalização disso aqui? Como é que fica a fórmula? A minha tensão de saída é igual à tensão de entrada multiplicado por 1 mais a relação de R1 e R2. Se R1 tiver o dobro do valor de R2, então eu coloco 1 volt aqui, aqui eu vou ter 1 volt, aqui para cá 1 volt. Daqui para cá eu tenho que ter quanto? 2 volts, porque R1 tem o dobro do valor de R2. Para esse divisor de tensão me dar 1 volt aqui, eu tenho que ter 2 volts em cima de R1. Então, 1 volt aqui, mais 2 volts aqui, a minha saída 3 volts. Então, R1 dividido por R2, 2 mais 1, 3. Minha tensão de entrada V é 1 volt, 1 vezes 3, minha tensão de saída 3 volts. Seguidor unitário, olha lá que interessante. Eu pego a entrada inversora e ligo direto na saída. E a minha entrada faço na entrada não inversora. O que acontece? Aqui é como se eu tivesse um ganho unitário, né?
tudo que acontecer na entrada não inversora vai acontecer na saída. Então, o que eu tiver de tensão na entrada não inversora, eu vou ter de tensão na saída. Bom, qual a vantagem disso aqui? A vantagem é que a corrente aqui é muito, muito pequena, da ordem de microamperes, nanoamperes, picoamperes, dependendo do amplificador operacional. E a saída do amplificador operacional tem aí capacidade para 10, 15, 20 miliamperes, dependendo do modelo. Então, eu tenho um ganho de tensão igual a zero, mas em compensação tem um ganho de corrente enorme. O que me permite fazer o quê? Sensoriar sinais bastante tênues, bastante fracos, né? Tá? Com uma demanda muito pequena de corrente, tá? E ter um sinal confiável na saída com uma demanda mais elevada de corrente. Somador inversor, senhores. Notem, a entrada não inversora aterrada, um resistor R1 entre a saída e a entrada inversora e duas entradas, né, com dois resistores ligando na minha entrada inversora. Então, fazendo o equacionamento disso aqui, eu tenho o quê? Que a minha tensão de saída é menos, né, a tensão V1, que multiplica R1 sobre R2, né, esta relação aqui de divisão de tensão, mais a tensão V2, que multiplica R1 sobre R3. Então, V2 multiplicado por esta relação aqui de resistores. Isso me dá a saída. Então, eu tenho um somador inversor. Somador não inversor. Eu mantenho a malha de alimentação lá na entrada inversora e tenho aqui um sistema com dois resistores e duas entradas na minha entrada não inversora. Então, como fica o equacionamento disso aqui? Já é um pouco mais complexo, mas olha lá, a tensão de saída é o ganho típico do amplificador não inversor multiplicado por uma relação entre as tensões de entradas e os resistores R3 e R4. Ok? Então, assim eu consigo somador não inversor. Subtrator, onde eu tiro a diferença entre dois sinais. Tá? Faço o quê? Para adotar um módulo neutro de ganho, admito R1 e R2 igual, tanto na entrada inversora como na não inversora. Então, tenho aqui R1 como elemento de realimentação entre a saída e a entrada inversora, R2 indo da entrada inversora até a minha entrada de sinal. O mesmo valor de R2 está entre a minha entrada de sinal e a minha entrada não inversora, e o mesmo valor de R1 está entre a minha entrada não inversora e o terra. Equalizando isso aqui, né, chegamos a tensão de saída é igual a tensão de entrada 2, da entrada não inversora, menos a tensão de entrada 1, tensão de entrada inversora, multiplicado por R1, dividido por R2. Então, está aqui o subtrator. Interessante, senhores, existe uma coisa chamada tensão de offset. Por quê? A dopagem dos elementos que estão aqui dentro, dos transistores que estão dentro do amplificador operacional, não é ideal. Então, o que acontece? Se eu fechar um curto, né? Se eu curto-circuitar as duas entradas, a entrada inversora e a não inversora, e colocá-las à terra, o ideal é que a minha saída tenha tensão zero. Eu não tenho diferença entre as minhas tensões de entrada e tenho elas à terra. Então, o ideal é que a minha saída seja zero. Porém, a minha realidade é um pouco diferente. Mesmo curto-circuitando as duas entradas e colocando-as à terra, muitas vezes a minha tensão de saída não é zero. Existem aqui uma pequena tensão, alguns milivolts, tá? Ou alguns microvolts, e isso, dependendo da aplicação, não é desejável. Tá? Então, o que se faz? Se faz a correção. Existe uma outra coisa, que é a rejeição de modo comum. Ou seja, se o sinal igual entrar na
entrada não inversora é inversora, imagine que aqui não está a Terra, a saída deveria permanecer em zero. Tá? Cada elemento, cada amplificador operacional tem o seu modo de rejeição de ganho comum. Tá? Então, isso é uma característica do amplificador. Tá? Então, o que acontece? Essa tensão que aparece na minha saída é conhecida como tensão de offset. E eu faço a correção de offset. Alguns amplificadores operacionais têm pinos estratégicos, onde você liga um potenciômetro nesses pinos, ou um tripote com o centro ligado à tensão negativa, ao menos ECC, e faz a correção para que essa tensão de saída, quando as duas entradas estiverem curto-circuitadas e a terra, seja zero. Alguns amplificadores operacionais não têm este circuito de correção interna. É necessário, portanto, montar um circuito de correção externo. Que, se os senhores analisarem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na entrada não inversora e vou injetar uma pequena quantidade de tensão para corrigir a minha tensão de saída. E aqui eu tenho o equacionamento dos elementos. Né? Então, TP1, 47 kΩ, tripote 1 aqui, 47 kΩ, ligado entre a tensão negativa e a tensão positiva da alimentação. Um resistor R4, R3 e R5. Como é que eu calculo? Olha lá. R3 é R4 que multiplica a tensão de offset máxima dividido pelo módulo da tensão de alimentação. Então vamos dizer aqui que eu tenho 5 mV de tensão máxima de offset. E eu tenho uma tensão de alimentação de 15 volts. Então, 5 dividido por 15, 0,333363, multiplico por o valor de R4, chego ao valor de R3. E R3 mais R5 é igual ao paralelo de R1 e R2. Então, o paralelo entre R1 e R2 me dá o valor de R3 mais R5. Adoto aqui R4 e faço os cálculos. Normalmente isso aqui não é muito comum. Os amplificadores operacionais têm pinos para correção de offset. Caso você precise usar um amplificador operacional e este não tenha a correção de offset, é possível fazer dessa maneira. Senhores, tem aqui alguns exemplos dos amplificadores operacionais. Tá? LM741, LM741, LM358, LM072 e o LM348. São exemplos aqui de amplificadores operacionais. Né? Dois aqui são iguais e alguns outros elementos. Moeda para referenciar o tamanho. Senhores, tenho aqui uma aplicação de um amplificador operacional da Texas Instruments, né? O OPA 188, né? O OPA 188. Tá? Então, polarizado desta maneira aqui, com uma tensão de referência de 5 volts, eu pego aqui o valor de uma termorresistência, né, de um PT100, né, termorresistência de platina, que dá 100 ohms a 0 graus. Tá? Faço aqui a minha polarização, né, e consigo uma tensão de saída que me dá o quê? A 0 graus, 0 volts, a 200 graus, 5 volts. Notem que os resistores têm valores bastante quebrados, né? 106,16 kΩ, 60,44 kΩ, 49,13 kΩ, 4,99 kΩ. O único resistor de valor redondo aqui é esse de 1K. Então a ideia é o quê? Que se adote valores de precisão e, se não se conseguir chegar ao ajuste, como é pedido aqui, que se substitua um ou outro aqui por um tripote e se ajuste o valor de acordo com a necessidade. Né? Ou, se for uma produção em grande escala, que se encomende esses resistores no valor adequado. Olha aqui as características desse amplificador operacional. Né? Então, olha lá.
Total Supply Voltage, tensão máxima que ele suporta, 36 volts, ou uma alimentação simétrica de mais ou menos 18 volts. Tá? Total Supply Voltage mínimo, tá? 4 volts, então ele funciona também com mais e menos 2 volts. Tensão máxima de offset a 25 graus em milivolts, 0,025 milivolts ou 25 microvolts. Tá? Ganho máximo, tá? Frequência máxima de ganho, ou seja, quando esse amplificador aqui chega ao ganho 1, ganho unitário, que é o máximo que dá para se usar, tá? 2 MHz. Então, uma frequência até 2 MHz, o ganho dele vai caindo, caindo, caindo. Passou de 2 MHz, o ganho é menor que 1. Tá? O ganho de malha aberta. Tá? Slew rate, ou seja, quantos volts por microsegundo a minha saída sobe quando eu tenho uma variação de entrada. 0,8. Então, se eu tenho uma entrada que vai, por exemplo, de 0 a 5, e a saída deveria ir de 0 a 5, ela não vai instantaneamente. Ela vai numa rampa cuja inclinação é dada por quê? 0,8 volts por microsegundo. Tá? Offset drift, o que é isso? É quanto, tá, a minha tensão de offset se desloca por grau centígrado, tá? Por grau Celsius. Então, olha lá, em microvolts por grau Celsius. Então, a cada grau Celsius que eu acresço, que eu aumento a temperatura, 0,03 microvolts é que a minha saída se desloca. Eu tenho um aumento ou uma redução de tensão de 0,03 microvolts por grau Celsius. Olha aqui, ó, módulo de rejeição de modo comum, né? A rejeição do modo comum, aquilo que o sinal, se o sinal entrar igualmente nas duas entradas, a minha saída tem que ser em zero. Qual que é a rejeição? Qual que é a dificuldade aqui? Uma variação idêntica nas duas entradas, né, me gere um sinal de saída. Tá? 146 dB. Né? Lembrando, A decibel 20 log da tensão de saída sobre a tensão de entrada. Então, 146 dB é uma rejeição de modo comum bastante elevada. Tá? Temperatura de operação em graus Celsius de menos 40 a mais 125. Corrente de polarização, input bias, por entrada, máximo em picoamperes, 1400. 1400 picoamperes ou 1,4 nanoampere. É muito pouca corrente. Corrente realmente bastante baixa. Corrente máxima de saída, 18 miliamperes. Tá? Arquitetura interna feita com transistores tipo CMOS. Tenho aqui um exemplo, senhores. Tá? Então eu tenho aqui um exemplo de um amplificador não inversor. Note, ó, a entrada inversora está ligada no resistor de 1K que vai à terra e a um potenciômetro de 10K que vai até a saída. No meu osciloscópio eu tenho o quê? O valor de saída e um sinal que está sendo injetado pelo meu gerador de funções, né, na entrada não inversora. Então eu tenho aqui 1K e 10K. Se os senhores lembrarem lá da conta, né, tensão de saída é a tensão de entrada multiplicada por 1 mais a relação entre R1 sobre R2. Então, como aqui pode ser zero, né, eu vou desde um ganho 1, porque R1 valendo 0, 0 sobre 1K vai dar 0, mais 1. Então eu vou desde um ganho unitário até 10 dividido por 1, 10, mais 1, 11. Então eu vou de um ganho de 1 a 11 nesse circuito aqui. E vamos ver o que acontece. Olha lá, minha tensão de entrada em azul, tá? 1 volt por divisão, eu tenho uma tensão de 2 volts de pico a pico na minha entrada. A minha tensão de saída está em 10 volts por divisão. Então, olha lá, eu tenho desde uma entrada, que provavelmente é o meu ganho mínimo, né, de 1 volt, até passando um pouquinho de 10 volts. Né, aqui, ó, 11 volts,
que é o meu ganho máximo. Então eu tenho aí o ensaio, né? Tenho aí como se comportaria esse amplificador. Senhores, vamos agora para o Microlab e lá vamos fazer algumas experiências com amplificadores operacionais, ok? Senhores, hoje no Microlab vamos trabalhar com amplificadores operacionais. Tenho aqui o amplificador operacional 741 montado numa versão que nós vamos ver qual é. No seu pino 7 temos alimentação positivo, temos aqui o seu pino 6 como saída, entre o pino 6 e a entrada inversora temos um resistor de 20K, entre a entrada inversora e a nossa entrada efetiva temos um resistor de 10K, o pino 4 está no negativo e a nossa entrada não inversora está à terra. O pino 6 é a saída, né? Nós monitoramos o sinal aqui, estamos monitorando os sinais de entrada e de saída. E agora, senhores, vamos começar a variar os sinais de entrada, que está no multímetro à esquerda, né? O multímetro laranja, e os senhores notarão que o sinal que está no multímetro à direita, no multímetro azul, ele recebe um ganho igual a 2, porém com multiplicação negativa, né? O ganho é menos 2. Seguindo a fórmula, né? Que a tensão de saída é igual à tensão de entrada multiplicada pela razão de R1 por R2, só que invertido, tá? Negativo. R1 20 km, R2 10 km, então temos lá uma relação de 2 invertido menos 2. Todos os sinais colocados na entrada são multiplicados por menos 2 e voltam a estar presentes na saída, caracterizando assim este circuito como um amplificador inversor. Agora, senhores, vamos trocar esse resistor aqui por um resistor de 39 kΩ. O ganho deve ficar em torno de menos 3,9. Vamos injetar sinais na entrada e vamos ver como se comporta a saída.
agora, senhores, temos aqui um circuito montado na configuração não inversora, ou seja, existe um resistor entre a saída e a entrada, né? Porém, a entrada efetiva inversora está ligada no 0 volts, no terra, e a entrada de sinal é colocada na entrada não inversora. Os sinais devem aparecer multiplicado, neste caso, por um ganho 3 positivo, não invertido. Vamos dar uma olhada. Notem, senhores, que a tensão de saída é positiva, não há sinal de negativo neste multímetro, ok? Vamos agora a um circuito reforçador, seguidor ou buffer. A característica desse circuito é ter a entrada inversora ligada junto à saída e o sinal entra pela entrada não inversora. Assim, a saída copia fielmente o sinal da entrada, porém, com um ganho elevado de corrente. Levando em consideração que a pior condição de corrente de entrada do LM741 é 1,5 microamperes e que a sua saída é útil até 24 miliamperes, temos um ganho de corrente aproximadamente de 16.000, enquanto o ganho de tensão é unitário.
Senhores, ficamos por aqui nesse Microlab. Nos vemos na próxima aula, ok?